Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na prova da Polícia Penal do Distrito Federal, um erro cometido pela banca OACP e você que foi prejudicado, o que você pode fazer e como essa questão ela é uma questão delicada. A banca OACP divulgou o resultado da prova e colocou lá os aprovados, a nota e tudo. E acho que elas perceberam que eles cometeram um grave erro. E eles tiraram esse resultado. E depois publicaram uma nota colocando o seguinte, que eles precisavam, a nota eu vou ler ela aqui, eu não vou mostrar, mas que eles precisavam observar o artigo 59 de uma lei distrital que trata sobre concurso público. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Aqui, ó, a nota está falando assim, ó, considerando a anulação das questões, blá, 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 a gente precisa aplicar o sistema de pontuação previsto no artigo 59 da Lei 9.949 de 2012. E daí o que eles fizeram? Tiraram todo mundo, tiraram o resultado e aplicaram o artigo 59. O que diz o artigo 59? Ele fala aqui, ó, anulação da questão objetiva implica em um ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Então, toda vez que uma questão é anulada, ela não vai para todo mundo no Distrito Federal. Já falei isso num vídeo muito anterior aqui. Se você acompanha o canal, você já deve ter visto isso. Mas no Distrito Federal, quando uma questão é anulada, ela não vai ser distribuída para todos, como é comum em quase todos os concursos. O que há é um ajuste proporcional. O que é esse ajuste proporcional? Eu vou tentar explicar para vocês, para ficar bem claro, bem nítido. Vamos supor que a prova tivesse 120 questões, né, como é a CESP, e vou colocar uma situação bem limite para que você consiga visualizar isso daí. Então, se tivesse 120 questões, vamos dizer que foi anulada metade da prova. Se fosse anulada metade da prova, considerando de uma maneira genérica, tá? Depois eu vou explicar as interpretações que isso pode ter. Considerando de uma maneira genérica, um ajuste proporcional seria que uma questão se você tivesse ali 60 questões anuladas, né, de uma maneira genérica, quer dizer que dessas 60 questões restantes, né, as 60 questões que são válidas, elas passariam a valer 2 pontos. Então, ela valeria 2 vezes mais. Por quê? Porque é um ajuste proporcional da prova. Então, você tira questões da prova e os outros pontos eles ficam para as questões que são válidas. Essa é a ideia. Nessa prova, nós tivemos ali, se você olhar no edital, 2 anulações. Tivemos uma mudança de questão e 2 anulações. As 2 anulações foram em português. E daí surgiu uma dúvida bem complicada. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai distribuir essa nota dentro da matéria? Então, português vai passar a ter uma validade maior, vai valer mais as notas de português, você vai distribuir entre o bloco de conhecimento, você que faz CESP sabe, eles dividem em blocos de conhecimento, ou você vai distribuir em todas as provas. Me parece que eles quiseram distribuir só dentro dos blocos de conhecimento, dentro da matéria. Então, tá aqui, ó. Aqui, ó. Então, português que tinha 25 pontos, cada questão valendo 1 ponto, passou a ter 23 questões, né? Depois 2 anuladas e teve 1,0869, isso aqui que eu tirei lá do Direção, tá? Tirei lá do site Direção. Então, eles optaram por isso. Mas qual que é a maneira correta? Qual que é a maneira justa? Será que há a maneira justa? Será que há a maneira correta? E agora, o que vai acontecer? Porque é o seguinte, isso daqui vai ser judicializado. Mas não há normativa explicando o que deveria colocar. O edital foi omisso. O edital não estipulou. Agora, como que o edital vai depois estipular uma nova regra que não estava detidamente ali colocada? E pior, o judiciário não vai poder estipular, porque seria uma coisa meio bizarra. O judiciário estabeleceu uma regra que não existiu. Isso daí precisava estar estipulado no edital. Seria como se o judiciário estivesse se intrometendo dentro do poder executivo, porque isso caberia estar no edital. Então tem uma lacuna que foi vista depois pela banca e agora o que vai ser feito? Esse ficou complicado. E deixa eu responder uma coisa. Será que caberia entrar com uma ação de indenização? Essa é uma pergunta que eu acho bem interessante fazer, né?
Porque, assim, queira ou não, essas pessoas que ora estavam dentro da prova, ora estavam fora, né, da prova, elas poderiam entrar com uma ação de indenização por dano moral, porque elas sofreram um dano. Imagine você contar para tua família, você comemorar e perde isso por um critério novo, né? Um critério novo adotado pela... Não um critério novo, né? Porque a banca, ela não errou. E isso daqui eu acho que é bem interessante você colocar. Tem uma súmula que ela coloca aqui, eu até esqueci o nome da súmula, eu acho que é 147. Se eu errei, coloca aqui, pessoal, que a administração ela tem o poder de revogar, de anular os atos quando eivados, né? Usa até essa palavra, eivados de vício, né? Quando contaminados por vícios. Então ela tem o dever e o poder, né? Poder, dever de fazer isso. Então ela pode fazer isso. Então ela não errou em fazer isso. Ela percebeu que um critério não estava sendo cumprido, né? Que é o critério do artigo 59. E o que ela fez? Ela foi lá e fez a correção. O problema é que não existia critério. Você não sabe se é o geral, se é o por matéria, se é o por bloco. E daí ela teve que criar ali um critério novo. E daí isso é bem complicado. Então olha que questão delicada. Mas o que eu quero responder isso agora para vocês é o seguinte. Caberia ação de dano moral? Eu acompanhei aqui, inclusive na própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, então, assim, jurisprudência local, que eles consideram a possibilidade. Olha aqui o que nós temos aqui, ó. Direito constitucional, responsabilidade extracontratual. No caso aqui, foi erro na divulgação do resultado de um vestibular, entendeu? Então, uma situação um pouco diferente, né, de um concurso, mas eles consideraram a responsabilidade objetiva do Estado, com guarida no artigo 37. Então, no caso aqui, o Estado teve que arcar, né? Prescinde de dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre dano e a conduta comissiva do ente público. Então, aqui, houve um erro que anulou o resultado do vestibular, excluindo o certame candidato anteriormente aprovada. E eles fixaram indenização. Então, claro, é interessante você conversar com o seu advogado, né? Eu não sou um grande especialista em direito administrativo na área de concursos, né? Então converse com o seu advogado para ver a viabilidade e o risco disso daqui. Mas, se você entende possível, entre com uma ação de indenização. E também, antes disso, discutir isso, né? Tá, mas se eu aplicasse outro critério, eu poderia entrar, se eu aplicasse outro critério, então dá para você entrar com uma ação por várias razões. É triste ver uma banca cometer esse tipo de erro, ver aqui uma falta de experiência. Sempre critico o CESP por vários pontos, mas o CESP nunca cometeu esse tipo de erro, pelo menos não nos últimos anos, né? Então, você vai ver outras jurisprudências também no mesmo sentido. Ó, vestibular, erro na divulgação do resultado, exclusão do candidato, é legalidade, ou seja, a banca ela não cometeu um erro por si próprio ali em corrigir. O problema é que não tinha critério para corrigir, ela teve que inventar um. Esse, para mim, é um grande problema. Então, é pacífico, olha aqui como isso aqui é forte. É pacífico nesta corte o entendimento que o erro da administração, ao divulgar erroneamente o resultado do vestibular, gera dano moral. Veja, ele está falando de vestibular, mas por que não concurso público? O que é diferente no concurso público? Quais são as perspectivas ali de uma pessoa que quer ingressar no concurso público? Para mim, são tão altas quanto quem faz um vestibular. Então, para mim, daria para entrar com dano moral, mas antes dá para entrar com toda essa discussão de qual critério que você vai utilizar e qual critério é mais justo. Vamos ver como que isso daqui vai se desenrolar. Deixa aí teus comentários, qual que você acha o critério justo, qual seria o critério legal, como que o judiciário pode resolver isso, porque como que ele vai criar um critério se o judiciário não é poder legislativo, se o judiciário não é poder executivo, que deveria constar isso no edital. Então, como sair dessa bagunça jurídica? E é isso daí, pessoal. Bora estudar.